Eu conversei outro dia aqui nesse podcast com um cara que ele é responsável pelo Centro de Inteligência Artificial do Tribunal de Justiça da Bahia. O Tribunal de Justiça da Bahia tem investido muito em inteligência artificial, em automação, em desenvolvimento de programas de capacitação, inclusive para os magistrados, para que eles aprendam a usar a tecnologia, e o tribunal tem investido nisso. Também o TRT, conversei também com o juiz do trabalho outro dia, que falou sobre inteligência artificial no judiciário trabalhista. E esse juiz, inclusive, me disse que ele usa muito o notebook IBM para ajudá-lo a estudar um processo. Ele pega o processo, bota no notebook IBM, o notebook IBM consegue fazer um resumo para ele, dizer onde estão os depoimentos, quais são as principais partes. Ele usa muito o notebook IBM para sintetizar, para que ele possa, então, ter um panorama do processo. Claro, ele vai conferir cada coisa que o notebook IBM diz, ele vai no processo, confere, mas ajuda bastante, isso faz com que ele produza muito mais. Então, e o TRT também, o Tribunal do Trabalho, tem investido também em tecnologia, colocando a tecnologia, a inteligência artificial a serviço dos magistrados. Então, o que a gente vê hoje é uma sociedade que avança, que evolui e que caminha lado a lado com a inteligência artificial. Edson disse uma coisa muito interessante, que é: se você não acompanha esse desenvolvimento, se você não acompanha essas novas tecnologias, você vai ficar à margem, você vai ficar para trás, você não vai conseguir sequer exercer a sua profissão. Porque sem esse conhecimento você não consegue. Você não consegue acessar um processo se você não tiver uma assinatura digital, um cadastro no tribunal, se você não tiver um toque para peticionar. Como é que você não consegue sequer peticionar? Analisar. Você não consegue fazer nada hoje sem uma assinatura. O cliente consulta. Você vê que o Gov hoje. Se você precisa entrar na Receita, você precisa de um toque. Interessante. Se você precisa ver sua situação no INSS, é a mesma coisa. Então, assim, o que eu costumo ver, hoje, por exemplo, a advocacia, eu vejo, passa por um momento crítico. Você vai para um tribunal, é o EPROC. Você vai para o outro, é para o PJE. Aí você vai para outro, você já usa o Projude. Aí, gente, é um negócio surreal. Aí você vai usar a instância superior para poder protocolar um recurso, cada um é de um jeito. Um recurso aqui dentro, primeiro você tem que estudar o processo, como funciona, as instruções normativas. Vocês têm a IA que faz isso para você. Você baixa a IA. Então, porque, de fato, advogados fortes. É preciso, sabe, criar uma forma única de acesso, porque senão a gente vai terminar ficando doido. Mas o que você diz é mais do que verdadeiro. A resistência a qualquer área, ela só engessa o ser humano. Quando nós somos proativos, quando nós buscamos a capacidade de entender aquilo e não de resistir, tudo fica mais fácil. Eu digo isso em qualquer seara, não é só na advocacia. Nós, enquanto pessoas, precisamos crescer e nos desenvolver. Se nós acreditarmos que o nosso crescimento chegou no patamar que para nós é suficiente, a gente vai morrer por falta de perspectiva. Porque tudo na vida tem um propósito, tudo. Se você resolve sair de casa, como nós, sair de casa para vir no podcast do Advogue TV, e estarmos com a Adi, e eu estar com meu parceiro aqui, que é de bancada há quase 4 anos, eu tenho um propósito. O meu propósito é poder esclarecer, é poder dizer às pessoas, contribuir. Um pouquinho do que sobra aí vai ter um aprendizado. E eu costumo dizer que a tecnologia trouxe algo de bom para o brasileiro, para o mundo, que é a capacidade de aprender. Se não fosse uma tecnologia avançada e uma capacidade de entendimento disso, nós não estaríamos aqui agora. Sem dúvida. Então eu fico muito feliz quando eu vejo, né, as pessoas buscarem isso. Seu convite para mim, tenho certeza que para meu parceiro, é um convite que só nos enalteceu, porque a gente viu uma oportunidade de contribuir, de socializar, né, de manter o contato com outras pessoas e que verão que é possível todo mundo chega lá. Eu nunca desisti de nada
do que eu quis. Eu já disse que um dia eu vou contar a minha história que vai dar uma ibope. Mas assim, eu fico muito feliz por eu ser esse tipo de pessoa. Ah, mas Augusta, você tem dinheiro. As pessoas, quando querem aprender, não é só o dinheiro que resolve. Você tem várias outras formas. Assista um Advogue TV, que vai ser um aprendizado. Agregar conhecimento. E agrega sempre conhecimento. Eu costumo ler a bula de remédio. Eu deixei de uns anos para cá, porque eu sempre tive uma mania de leitura. Era algo muito compulsivo. Então, eu, quando não tinha o que ler, eu lia bula de remédio. Eu guardava 3, 4 bulas. Então, hoje, né, eu já consigo relaxar um pouco, eu melhorei bastante. Mas eu, por exemplo, tinha tudo para não chegar a lugar algum. Mas eu não escolhi isso. Eu escolhi, desde que nasci, chegar no topo. Porque eu quero sempre ser o máximo. Para mim, não para os outros. Porque quando você é para você, automaticamente você é para quem lhe cerca. Em todas as searas. E para mim é uma alegria poder fazer isso. Você não tem noção de como nos faz bem. Eu digo, viu, Augusta e Edson, cada um tem que ser o protagonista da sua própria história. Esse negócio de vitimismo, de se achar acabado, de que não tem oportunidade, para mim isso é uma falácia, porque cada um é protagonista. E eu vejo, e costumo citar, observe, nas Paralimpíadas, você vê pessoas que às vezes não têm os movimentos das pernas, que perderam membro, perderam visão, e fazem coisas inacreditáveis para quem tem todos os membros, fazem coisas para assim, puxa vida, é aquela força de vontade, é aquela resiliência, é aquele querer fazer. Então você pode ir muito longe. O seu ponto de partida não define aonde você vai chegar. Não define. É o seu querer que vai definir, é o seu esforço pessoal que define aonde você vai chegar. Isso sim define. Eu digo o seguinte: quem quer, faz a oportunidade. O sujeito não tem dinheiro, ele chega ali na praia, ele cata a conchinha, pega um barbante, uma outra, e daqui a pouco ele começa a vender colar, e começa a fazer artesanato, daqui a pouco ele começa a prosperar. Por quê? Porque ele se torna um artesão, sabe? É esse empreendedorismo do ser humano, é esse se reinventar constante que eu acredito. Eu acredito muito na força humana e no potencial humano. O seu ponto de partida não define onde você vai chegar. É o seu querer, é a sua vontade. Verdade. E eu quero também parabenizá-los, porque Augusta falou de querer colaborar, e eu vejo isso em vocês. Quero parabenizá-los, tanto a você, Augusta, quanto a Edson, pelo projeto de vocês, o É Direito Brasil, e sigam lá o É Direito Brasil, porque ali também é partilhar. É um momento, vocês estão se doando. Cada vez que a gente se reúne, você está se doando. Esse canal aqui, ele não tem qualquer patrocínio, a gente faz por amor, por querer conversar com pessoas, por querer dialogar, estar aqui reunido com amigos. Isso para mim é o primordial. E eu sei que vocês também fazem isso, né? Vocês fazem por querer compartilhar, por querer se doar. Isso é importante, tá? Parabenizo o programa que vocês têm, o podcast É Direito Brasil, sem dúvida nenhuma, algo fantástico. E sigo e estou inscrito no canal de vocês, saibam que eu assisto. E estou sempre inscrito, participando, nos prestigiando, é um presente. Ed, eu acho que assim, você diz a história do beija-flor. A gente vai contribuindo com aquilo que a gente pode. Então, nós encontramos, dentro das nossas atividades profissionais, dentro do nosso tempo com a família, né, com os amigos, nós resolvemos reservar um pouco de tempo para doar à sociedade, no sentido de esclarecer, principalmente a população, o cidadão, vamos dizer assim, não vou dizer o mais carente, não, mas o cidadão em si, pela dificuldade de acesso à informação. Hoje, com a internet, com a tecnologia, isso melhorou bastante. Então, a gente não é mais refém das mídias tradicionais. Que mídias tradicionais? Rádio, TV e jornal. E muitas vezes aquilo que está na rádio, TV e jornal, você não vê na internet. Ou aquilo que está na internet, você não vê no rádio, TV e jornal. Então, assim, esse se doar tem muito disso, de colaborar, de fazer aquele papel do beija-flor. Eu estou aqui, cada um no incêndio, o beija-flor está ali de pingo em pingo tentando fazer a parte dele. Eu acho que nós estamos fazendo a nossa. E por fim, eu gostaria de deixar uma reflexão à audiência da Advogue TV, que o ser humano vive um processo altamente mental. Nós somos fruto daquilo que nós criamos na nossa mente. Aquela parábola da semente de mostarda,
com a fé, é justamente dizendo, se você acredita naquilo que você faz, você vai chegar. Nós somos produto daquilo que nós um dia idealizamos em nossas vidas. Talvez você não idealizou que ia ser daquele jeito que você queria. A coisa chegou um pouco torta, mas chegou. Você está colhendo aquilo que você realmente semeou na sua vida. Como Augusta muito disse, eu tinha tudo para dar errado, mas eu dei certo, porque eu quis dar certo. Eu quero todos os dias eu acordo pensando em dar certo. Não existe dar errado na minha mente. Então, automaticamente, como é que você vai dar errado? Não vai dar errado. Agora, você também falou da questão do vitimismo, que hoje está tão contaminado na sociedade. Sabe, eu sou vítima. Se você se coloca como vítima, você realmente é vítima e você não vai chegar a lugar algum. Se não sabe onde estás, não sabes onde vai chegar. Então, primeiro, saber onde está, onde se encontra, para poder mirar, criar uma estratégia, né? Exatamente. E aí conduzir a vida.